Vamos falar sobre política, principalmente sobre a posse do novo prefeito, vice e também dos vereadores. Para Teresina, em caso especialmente falando aqui da capital do estado do Piauí, mas também por todo o Brasil. Estou recebendo aqui em nossos estúdios a nossa doutora em políticas públicas, Nayara Moraes. Muito bom te receber aqui, Nayara. Muito obrigado pela sua parceria. Feliz ano novo para você, tudo bem? Feliz ano novo, é um prazer estar aqui com vocês e conversando sobre tema de política, sobre o dia a dia. A gente tem aí 2021 iniciando com muitos desafios para a gestão pública, para a questão dos empregos, enfim. A gente vai ter que enfrentar tudo isso ainda junto com esses reflexos de pandemia e evoluir para um final feliz que a gente também espera. É, né? O nosso desejo, Nayara, mas a gente começa de fato mostrando o que o teresinense quer. Fomos às ruas ouvir o que a nossa população deseja para diversos setores ligados à administração pública municipal da capital do estado do Piauí. O primeiro assunto diz respeito às relações políticas do novo prefeito, Dr. Pessoa. Vamos acompanhar. Você acha que a próxima gestão, do Dr. Pessoa, ele deve buscar apoio do Firmino Filho, dos outros políticos passados, ou ele deve fazer uma nova história? Eu acredito que ele deve fazer uma nova história, porque ele já iniciou muito bem. Até agora a questão dos ônibus, que ele prometeu e ele está cumprindo. Então, assim, o que a gente espera, nós teresinenses, é uma nova história, né? Porque a gente já está cansado da mesmice. Ele tem que seguir o caminho dele, fazer o que ele prometeu para a gente aqui, que ele não ia mexer muito com a gente, não ia mexer com a gente, até porque nós estamos vivendo num momento muito difícil, muito delicado. Vocês sabem que essa pandemia trouxe muitos problemas para todo mundo. Tá aí, Nayara, duas opiniões que nós acompanhamos de teresinenses falando que querem um fim da política tradicional e o início de uma nova história. Como é que você acompanha, como é que você recebe essas duas respostas que nós acabamos de exibir? Olha, nós estamos num momento em que as pessoas elas têm urgência, né? Sim, Na verdade, a gente está iniciando, vem um conjunto de expectativas. O que a gente pode perceber é que sempre o contexto da pandemia vai tensionar todas as relações para que as pessoas esperem atitudes rápidas, esperem coisas novas, esperem soluções que tragam efetividade, né, no sentido da melhoria. Mas a gente sabe que, na verdade, nós estamos vivendo, em relação à gestão pública, um momento de transição. Nós até março visualizaremos a instalação e a efetivação dos trabalhos das comissões de transição nos municípios, aqui em Teresina. Então, a gente tem que ter uma certa paciência no desenvolvimento de todas essas expectativas, porque, afinal de contas, mesmo que a gente tenha grandes anseios por novidades, por ações efetivas, a gente tem que ter uma calma, né? Até uma paciência no sentido dos novos gestores, porque quem já vem de um contexto de reeleição ou mesmo de continuidade de gestão, essa pessoa já sabe a realidade do seu município. E aqui em Teresina a gente está vivendo uma nova realidade, né? Então o gestor ele vai primeiro ainda se colocar numa posição de tomar pé de todas as suas situações, e mesmo que ele tenha boa vontade, mas a gente tem que ter uma paciência, porque efetivamente não dá para resolver e também não dá para a gente ter grandes rupturas de uma hora para outra. A gente trabalha com o princípio da continuidade da administração pública. É claro que a gente espera novidades, mas a população ela tem que ter um pouco assim de paciência, até para não sair julgando logo a nova gestão e aguardar que esses resultados eles devam se encaminhar. Nayara, você falou duas palavras bastante interessantes que eu trago aqui para o nosso debate, porque eu acredito que, de certa forma, elas condensam um pouco do pensamento que nós queremos passar para o nosso telespectador. A população tem urgência para ver as suas necessidades, as suas demandas atendidas. Mas nós estamos em um contexto de administração pública que segue um protocolo que precisa ser cumprido, etapas da administração pública precisam ser cumpridas, e nós não podemos, de certa forma, colocar as nossas expectativas de soluções de forma mágica em uma administração que tem apenas algumas horas assumida ali no Palácio da Cidade. A população tem urgência, mas é preciso paciência para compreender que o processo não funciona de uma hora para outra, não é isso? É verdade, a gente tem que ter tranquilidade, porque nesses primeiros 90 dias
há toda uma evolução dos trabalhos de transição. Adaptação Na também, verdade, ainda é feito uma aproximação, né? Está sendo feito uma organização, inclusive eu tenho acompanhado em relação à assistência social, toda uma perspectiva para a nossa capital, no sentido de que existam visitas, que ainda tenha uma aproximação, aquela coisa do presencial, de reconhecer, porque por mais que existam estudos, há sempre a necessidade da aproximação em relação ao dia a dia. E a gente tem aí para o ano de 2021, né, grandes pressões, não só no sentido da assistência social, no sentido da saúde, um tensionamento em relação ao que fazer com a nossa educação. Então, a gente tem grandes desafios aí, especialmente num contexto pós-pandemia, e tem que ter paciência. Sim, claro. Até para julgar esse gestor, ter uma calma para a gente, não deu certo, não está funcionando. Gente, calma, nem tudo na vida da gente, né, pode acontecer na velocidade do que a gente espera. E as pessoas precisam entender que essa pandemia, ela tensiona as coisas, porque na verdade a gente vai ter um cenário muito difícil financeiramente para os municípios e também toda essa expectativa, né, das pessoas, mas os gestores eles têm consciência disso, todo mundo que está aí se aproximando dessas questões públicas sabe que também não pode ficar aquela coisa do apagão das canetas, né? Claro. Tem que colocar a caneta para funcionar e aquilo que puder ser deliberado com mais urgência, encaminhado. Quando é que você acredita que nós poderemos perceber na prática a personalidade da gestão pessoa acontecendo aqui na capital do estado do Piauí? Dá para se falar segundo semestre? Olha, eu acho que até um pouco antes você já vai conseguir, porque existem muitas medidas administrativas que são decisões de livre nomeação, né, no sentido de eleger essas prioridades que podem ser realizadas com atos dessa ideia da caneta, né? Mas eu acho que em 90 dias a gente vai ter assim uma evolução de um quadro interno, inclusive com o retorno dos trabalhos do Poder Legislativo. Então a gente vai conseguir perceber um pouquinho mais a cara das gestões, não só aqui em Teresina, mas em todos os municípios. Ok. Vamos para o nosso próximo assunto. Por que entender a máquina pública deve ser o primeiro desafio político-administrativo de uma nova gestão? Vamos acompanhar agora uma entrevista sobre o assunto com o cientista político Kleber de Deus. Eu acho que o primeiro grande desafio dele é exatamente perceber como é que está a máquina pública, a partir daí, então, a partir de então, ele começar, de fato, a ver que medidas serão mais principais que ele irá adotar. Não terá que estabelecer realmente prioridades, tendo em vista que, durante a campanha, ele apontou uma série de problemas na capital. Por exemplo, a questão do transporte público foi um dos que ele mencionou bastante como um dos grandes problemas, e a questão da incorporação do crescimento das pessoas de baixa renda a um patamar, vamos dizer, aceitável de sobrevivência. Então, esses são os dois grandes desafios que ele próprio se colocou. Então, ele vai precisar de uma máquina pública bem organizada, de uma equipe que esteja antenada com esses dois grandes objetivos que ele próprio estabeleceu na sua campanha eleitoral. No que diz respeito à Câmara de Vereadores, houve uma renovação significativa, mais de 40%, 12 de 29. Isso também tem um peso político, expectativas são colocadas nesses nomes novos. O que o teresinense pode esperar da próxima legislatura? Olha, a princípio, essa renovação, se não me engano, o percentual foi 44%, mas eu não creio que o prefeito ele venha ter grandes problemas com essa mudança, em razão de que, basicamente, a Câmara de Vereadores, em geral, ele é governista, né? Basicamente, quase não tem vereadores de oposição, ou seja, não tem nenhum de perfil nitidamente que vai atacar, fazer uma oposição sistemática ao prefeito, desses 29 vereadores de Teresina. Então, a população teresinense, nesse sentido, não deve criar também grande expectativa no que diz respeito a isso. O senhor acredita que alguns vereadores que foram eleitos em oposição a doutor Pessoa podem integrar a base do prefeito na Câmara? É uma possibilidade, mas eu creio que nesse momento ele nem precise, porque a base dele já foi uma base bastante substantiva, robusta, no sentido de que os partidos, os vereadores, eles têm esse perfil mesmo mais de conciliação, mais de atrelamento à situação, independentemente de qual partido esteja no poder. Essa é uma característica muito ruim na política brasileira, né? Porque aí não tem uma oposição que
de fato venha propor, ela tem uma posição circunstancial. A eleição deste ano, de 2020, foi a primeira sem as coligações proporcionais. O objetivo da reforma, a redução do número de partidos, eu acredito que foi alcançado? De uma certa forma, sim. Não foi no potencial que se pretendia, mas houve uma redução razoável do número de partidos políticos, né? Então, eu acho que interessante não vão ficar 11, né? 11 na Câmara, alguma coisa assim, que eram mais de 20, né? Então, já é um número bastante significativo, que é elevado ainda, tem 10, 11 partidos, né? Mas essa questão também a gente não tem que levar muito, eu não acho que não deve ter essa questão de preocupação, não. Como eu disse, como a questão de partido no Brasil é muito fluida, as pessoas votam geralmente mesmo em pessoas, não em partidos, então isso não termina não... E esses partidos não se diferenciam tanto assim, não tem essa representatividade que as pessoas acham que devem ter, que deveriam ter. O governador, o prefeito, eles negociam, como nós vimos falando anteriormente, de uma maneira muito fácil com esses vereadores. Qual deve ser o efeito do resultado desta eleição municipal no processo eleitoral de 2022? Essa é uma questão que a gente já vem discutindo também há algum tempo e, de fato, o senador Ciro se lançou como um candidato, eu acho que foi uma estratégia acertada do ponto de vista de um competidor, porque o que ocorreu antes aqui na política piauiense. Estava tentando ganhar uma eleição para governador, se lançando um candidato 6 meses antes. Isso não há chance nenhuma, tanto que a estratégia foi exatamente montar uma base de sustentação nos municípios, elegendo um número razoável de prefeitos e lançando um nome já, se vai ser candidato ou não, é uma outra discussão. Mas essa eleição, de fato, projeta ou antecipa a competição, já que também já tem potenciais candidatos do outro lado. Então, pelo lado da situação. Então, isso aí me parece que vai ter um jogo, seria uma eleição se de fato o senador Ciro Nogueira entrar como candidato, uma eleição bastante competitiva e bastante diferenciada das demais. Agora o assunto aqui com a gente em nossos estúdios. Nayara Moraes, nós tivemos vários assuntos que foram tratados aqui durante a entrevista pelo nosso repórter Eliezer Rodrigues com o cientista político Kleber de Deus. Mas o que você gostaria de destacar sobre essa fala, sobre os desafios políticos de Dr. Pessoa a partir de agora? Olha, eu acho que assim, um primeiro grande desafio, né, em relação à montagem dessa equipe que vai estar com ele dentro das secretarias. Ele tem sempre destacado a necessidade de perfil técnico e eu vejo que ele tem buscado pessoas que já têm conhecimento dessas pastas reconhecidamente dentro da nossa sociedade. Isso é importante, porque nós esperamos pessoas com viés técnico, não é, que não cometam nepotismo, nem atos que violem princípios da administração pública, que entrem efetivamente com boa fé. Mas a gente sabe também da necessidade de mesclar essa equipe com políticos. Claro. Porque, afinal de contas, não é só o perfil técnico, né, que vai dar aquela cara da nova gestão. Então, a gente sabe que é um grande desafio fazer um equilíbrio entre essas frentes, a frente política, a frente técnica, para que as pastas elas sejam firmadas, né, dentro de um contexto que some, que agregue, porque quanto mais seja fácil para agregar todos esses interesses, as questões políticas e a efetivação das questões técnicas, melhor para a administração, que vai caminhar de uma maneira mais sensível aos interesses com o passar do tempo. Então, acho que esse é o primeiro grande desafio, né? Reconhecer a realidade administrativa interna e a montagem dessa equipe técnica para caminhar tudo isso frente aos novos desafios. Olhando para a equipe técnica anunciada por Dr. Pessoa durante o ano de 2020, você acredita que ele realmente conseguiu fazer esse equilíbrio entre perfis técnicos e políticos? Bom, eu acho que ele está só pesando bem, né, em relação à assistência social, a escolha, e aí eu sempre falo da questão da assistência social, porque eu concordo que duas frentes que ele sempre destacou em relação às suas pautas, a questão do transporte, né, público e a questão desse patamar de sustentabilidade social das pessoas que efetivamente estavam em situação de vulnerabilidade ou continuam em situação de vulnerabilidade. Então, destacando essa pauta, né, que é a doutora Eliana, que vai cuidar dessa parte, ela tem um largo currículo técnico
que faz com que ela efetivamente demonstre essa aproximação da sociedade e esse perfil técnico, que é o que ele tem de maior desafio aí para sopesar. Mas ele não tem só esse desafio, né? Na verdade, como ele tem uma base política grande, né, agregou muitos partidos, muitas frentes, também colocar essas pessoas com perfis políticos e com perfis técnicos dos diversos partidos dentro da base das secretarias, de um modo geral, é um grande desafio. Eu acho que ele tem se saído bem, inclusive em relação, e aí faço um destaque, a Procuradoria, né, Geral do município, porque no caso da nossa capital, nós trabalhamos de uma maneira diferente em relação ao governo do estado, né? Porque o Procurador-Geral do estado do Piauí só pode ser alguém de carreira, Sim. mas o Procurador-Geral do município pode ser alguém indicado. E nós tivemos a indicação e a confirmação do nome do Dr. Aurélio Lobão, que é um profissional também reconhecido, advogado, com perfil técnico e atuação municipalista, que eu acredito que vai somar e vai também agregar dentro desse processo. No finalzinho da entrevista para o especialista Kleber de Deus, de acordo com o que ele acredita, ficou mais claro de que esta organização, desses primeiros dias das gestões que tomam posse agora no início de 2021, é um desenho já muito claro do que se aproxima em 2022. Você concorda com essa ideia? Eu concordo, né? A gente acaba visualizando com essa perspectiva da eleição de vereadores, essa nova composição, ou pelo menos uma diversidade, né, em relação aos partidos, aos nomes que passam a ingressar à nossa Câmara, que meio que essa realidade que a gente vê aqui para a capital, ela acaba também se desenhando numa forma de organização dos partidos para a nossa próxima eleição. Eu sei que a gente não gosta de antecipar muito, né, essas questões, acho que mas a gente na gosta. verdade a política, na verdade o resultado disso a gente ainda não tem condição de prever com efetividade, mas a política ela faz parte da nossa vida. Eu também não vou me excusar de comentar com você que eu acho que traz sim reflexos muito claros, que são importantes na definição de blocos de partidos, né? Nós temos aí em termos de município uma grande demonstração de força do PSD, né, através do deputado Júlio César, deputado Georgiano, pela quantidade de prefeituras, também em relação ao PP, e aí nós temos o PT também dentro dessa dinâmica, o MDB, então são partidos que estão aqui e a gente precisa caminhar observando o que aconteceu com os prefeitos para a gente pensar agora o que vai ser em relação ao governo. Nayara, nós fomos às ruas justamente saber o que o povo de Teresina quer no que diz respeito ao compromisso administrativo, principalmente no que diz respeito ao bom uso do dinheiro público. Vamos conferir o que o teresinense diz sobre esse assunto. O que o senhor acha que o próximo prefeito deveria fazer, ou o que o senhor espera que ele faça a respeito da fiscalização? Seria muito bom que ele fosse e falasse, olha, eu estou gastando tantos milhões em tantos projetos. Então, cada projeto que ele gastar, ele poderia colocar no sistema para nós mesmos que somos eleitor, ver o que ele está fazendo. Espero que ele cumpra, né? Demonstrar para onde está indo a verba que está sendo aplicada no município, né? É sempre importante que o prefeito ele coloque, né, onde está sendo gasto e de acordo com as propostas também que ele colocou na campanha. Realmente ele fiscalize os recursos públicos, né? Que o homem hoje, para entrar na vida pública, principalmente como político, ele tem que ter uma mão limpa. Como bem disse o doutor Pessoa na campanha, que tinha as mãos limpas. Tomara que ele realmente tenha, não só ele, como a sua equipe como um todo. A população teresinense, pelo que nós podemos observar nessas três respostas, quer cada vez mais clareza. Mas fica aqui também o meu questionamento. Essas políticas de transparência já são efetivadas e existem há um bom tempo. Elas não estão a contento, elas não cumprem o seu papel, Nayara? Olha, o contexto da pandemia, ele deixa tudo mais tenso, né? Sim. Na verdade, a gente começa a trabalhar com a diretriz da informatização e a diretriz da transparência
trazendo grande tensão nesse processo, porque as pessoas elas vão cada vez mais, em virtude da questão da pandemia, usando os sistemas virtuais, né? Usando os portais de transparência, acessando os sites de notícia, enfim, a vida começa a ser levada ali no celular, né? Naquele dia a dia virtual. Então, há uma tendência para que as pessoas pressionem cada vez mais, porque a administração pública, dentro desse momento onde está difícil você acessar as repartições, onde ainda existe um conjunto de limitações, as pessoas querem que tudo isso se coloque de uma maneira mais transparente, mais forte. Então, assim, essa tensão em relação ao princípio da transparência, ela é importante para que os gestores eles comecem a se reciclar nas formas em que essa informação ela pode chegar na população. Porque eu concordo com você, nós já temos a necessidade de portais de transparência, nós já temos a necessidade de orçamentos participativos, tudo isso já existe, mas você vê como as pessoas elas nunca conseguem se satisfazer completamente com aquele nível de informação, porque na verdade tem muita coisa sendo compartilhada. Sim. Então vai precisar de uma sabedoria aí no sentido de aprimorar os instrumentos que existem para que efetivamente as pessoas elas consigam acompanhar isso e se sintam mais satisfeitas, né, no sentido de perceber que esse recurso ele está sendo gasto. Mas eu digo que isso também não é um compromisso só do gestor público, é um compromisso também da população de sabe, se manter atento e não esquecer, eu pensei isso só na parte da política porque era a eleição. Não, então agora a gente começa um outro passo muito importante que é o acompanhamento da população em relação ao controle social dessas ações e desses gastos. Então todo mundo precisa continuar atento. Eu acho que nós realmente podemos concluir que não existe uma figura passiva na política. Nós necessitamos sempre ter voz ativa, quer seja transferindo o nosso poder de representação através do voto, mas também cobrando, sabendo em que o nosso dinheiro está sendo aplicado e, é claro, se ele está contente com as nossas necessidades como público, como povo, como moradores desta capital e, é claro, por todo o Brasil afora. Nós precisamos ter sempre uma postura participativa, ativa e não apenas criticando, né, Nayara? É verdade. No caso, nós precisamos ter uma postura daqueles que cobram, daqueles que buscam, que lutam pelos seus direitos. Olha, aqui no nosso município, né, na gestão do prefeito Firmino Filho, havia uma startup que cuidava dessa parte de tecnologia. Por exemplo, se você tivesse um problema com relação à árvore que caiu, existia um sistema, né, o Colab, onde você ia lá, colocava tudo isso. E eu sempre via as pessoas reclamando muito, porque tinha a ferramenta, mas nem sempre conseguiam operacionalizar as respostas. Então, isso é normal, mas essas iniciativas, elas precisam ser aplaudidas, aquilo que tem funcionado precisa se manter e aquilo que não tem conseguido efetivar os resultados na perspectiva que se interessa precisa ser reciclado. Então eu acho que a participação da população ela vai ser muito interessante nesse momento para direcionar esses novos caminhos e aprimorar o processo de transparência, porque tudo aquilo que já existe, né, que é bom, pode ser mantido e o que já existe pode ser também melhorado, porque os tempos vão sempre mudando e as necessidades também. Nayara Moraes, muito obrigado pela sua participação. É um prazer te receber nesta primeira edição do Jornal O Dia News do ano de 2021. Feliz ano novo para você e, é claro, quero contar com a sua parceria neste ano que se inicia. Obrigado, viu? Muito obrigada, sempre à disposição. Feliz 2021 para todos nós. Obrigado, boa tarde mais uma vez para você.